Que a graça e a paz estejam novamente com os irmãos. Tivemos um probleminha aqui, mas estamos aqui para poder trazer este momento de reflexão que o Senhor preparou para mim e para você, para que nós passássemos esse tempo refletindo em tudo aquilo que Ele tem de promessa, tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele vai fazer. E nesse domingo, o dia do pastor, um dia que nós refletimos em tudo aquilo que nós fizemos no decorrer da nossa vida, todos os encaminhamentos, aconselhamentos, nós damos honra e glória, não para nós, mas para o pastor dos pastores, que é Deus. Então, que o Senhor abençoe a cada pastora, a cada pastora, que o Senhor continue te usando e que este pastor amoroso, dono de toda essa dimensão de amor, possa te cobrir de bênçãos durante o decorrer da tua vida. E a palavra hoje vai falar conosco a respeito de aliança. Você fez aliança com alguém que não cumpriu? Você tem na sua vida uma marca de uma aliança de alguém que não tenha cumprido com você tudo aquilo em que havia prometido ou que a pessoa tinha te prometido? Simplesmente uma amizade, um andar juntos, um companheirismo no decorrer desse cotidiano que nós vivemos. E tudo que nós estamos vendo é uma situação de um mundo que nada perdura, que nada dá seguimento, que nada dá continuidade. E é sobre isso que eu quero fazer. Fazer e falar. Segmento. O que você está fazendo para o seu segmento? Onde foi que esse segmento parou? E aonde ele parou, quais foram os danos? Porque nós sabemos que mediante a tudo que nós prometemos, muitas vezes nós deixamos a desejar, nós deixamos de lado todas as promessas que um dia nós falamos para alguém. Por isso eu uso, muitas vezes dentro dos aconselhamentos e dentro das lives também, nunca prometa nada quando você está feliz. Quando você está triste, é melhor você ficar em silêncio. E quando você está feliz, não prometa nada. Porque a expansão da emoção faz você prometer coisas que você não pode cumprir. E quando você deixar de cumprir determinadas coisas, você vai machucar e ferir pessoas. E isso servirá de atraso para a sua vida, para a tua conduta, para tudo aquilo em que você programou para que você pudesse vencer. Coisas muitas vezes tão simples que impede que façamos o que é de melhor. Por isso, fica a dica, fica o conselho. Não prometa nada quando você estiver feliz. Curta a tua felicidade, a tua alegria, porque os danos serão grandes. E aqui, quando nós falamos do que nós vamos fazer em questão de tudo que nós prometemos, voltar atrás ninguém consegue. Colher os caquinhos que muitas vezes nas promessas que nós fizemos não conseguimos cumpri-las, também não vamos conseguir. Seria uma situação assim, sem condições, porque nós sabemos que palavras são como folhas ao vento. Palavras, elas vão e você não pode colher. A palavra nos relata que a palavra é como uma flecha num arco armado. Quando você lança, você não pode pegar a flecha novamente. Então nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos de aliança, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus fala que nós prestaremos conta de tudo aquilo que éramos para fazer e não fazemos. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é um estatuto que nos ensina em todos os ângulos da nossa vida, seja ele moral, físico, mental, espiritual, amoroso e também financeiro. A palavra de Deus é como um livro de instrução, como um manual do instrutor, do construtor, do fabricante, para que você não erre. E quando nós
erramos, temos que nos arrepender e voltarmos. E pedimos perdão e não fazermos mais aquilo que nós estávamos fazendo. Porque, infelizmente, nós vemos situações de pessoas que Deus avisou, que Deus trouxe alternativas para mudança de vida. Mas as pessoas recuaram, recusaram, não aceitaram, porque afinal de contas, muitas vezes a zona de conforto está melhor. E tudo que fica numa zona de conforto corre perigo. Então nós temos que estar em alerta, como a palavra fala. E eu quero ler aqui, em 2 Samuel, Velho Testamento, uma palavra maravilhosa, que vai falar sobre o filho de Saul, Jonatas. E ele fez uma aliança. E essa aliança veio repercutir, essa aliança de tantos anos atrás, porque ele foi morto, nos dias do filho dele. Então, muitas vezes nós falamos assim, nossa, mas a pessoa me prometeu há tanto tempo. Eu quero trazer essa situação toda para Deus. Na promessa não humana, mas na promessa divina. Vamos ler aqui, olha. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Tinham fugido os beoritas que estavam morando ali, aonde foi atacado. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés, e era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram junto com as notícias também da morte do rei Saul e de Jonatas. Então sua ama, apavorada, tomou o menino e fugiu. Sucedeu que, apresentando-se ela em fugir, ele caiu dos seus braços e ele ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Veja bem, havia uma guerra e todos ali tinham fugido, os beeritas, os getaíns e todos mais. Eles tinham fugido. E quando a notícia chegou aonde o rei Saul morava, ali eles falaram que Jonatas, o filho do rei Saul, estava morto. E ele tinha um filho de 5 anos. E no apavoramento, no desespero, aqui não fala o nome da sua ama. Ela ficou apavorada porque ela sabia que os inimigos viriam e tomariam e matariam todos, principalmente os filhos dos reis. E aqui no caso, Mefibosete era neto do rei Saul. E ele seria praticamente e posteriormente morto. E ela, no apavoramento, ela no colo com a criança, ela derrubou a criança e a criança caiu e quebrou os 2 pés. E ele ficou ali manco. Mas se nós voltarmos um pouco na história, nós sabemos que Jonatas, ele era muito amigo de Davi. Ele reconhecia a autoridade de Davi. Porque nós que conhecemos a história, sabemos que Davi, todas as vezes que o rei Saul passava mal, Davi vinha, tocava a harpa e ali tudo se tranquilizava. Davi também foi quem venceu Golias. E Davi permaneceu como escudeiro do rei Saul. Só que havia uma promessa, porque Samuel havia ungido Davi. E nesse meio de tempo ele voltou a cuidar das ovelhas do pai. E quando Saul precisava, ele vinha para cuidar de Saul. E quando Saul não precisava, mandava Davi de novo de volta. E assim foi, até que um dia ele se tornou o ferreiro de escudeiro de Saul. E nós sabemos que de todos os ângulos a prova seria de uma promessa. Só que a promessa que era para Davi não tinha aliança com Saul. Então Jonatas, que reconhecia o que Davi fazia de bem para o pai, ele um dia fez um pacto com Davi.
E ele falou, lá em 1 Samuel 18, 1, 3, eu não vou entrar no mérito desse pacto, mas ele fez um pacto, pois ele amava a Davi como a si mesmo, como irmão. E ele tirou o seu manto e deu a Davi. Também ele tirou a sua armadura, também deu a Davi. A sua espada, o seu cinto e o seu arco. Em forma de aliança. Tudo isso você lê lá em 1 Samuel 18, de 1 a 3. E ele falou que toda esse presente ele tirou dele, que era importante para ele, e ele colocou em Davi como irmão. Eles fizeram ali um pacto entre eles. E essa aliança, tudo parecia que seria uma bênção, um só reino, porque até então as situações não estavam agravadas. E nós sabemos que os ciúmes do rei Saul com Davi era muito grande quando ele começou a batalhar, quando ele, recebendo a promessa que se casaria com a filha de Saul, porque ele venceu o filisteu, Saul começou a observar como Davi se despontava. E no meio desse despontar havia um ciúme. Só que Saul não sabia da aliança de Jonatas com Davi. E Jonatas e Davi fizeram um convênio de amizade. E esta paz que trazia essa aliança entre os dois era para os seus descendentes eternamente. Olha que aliança que eles fizeram. Isso está lá em 1 Samuel 20, 14 a 17. Isso era para os descendentes e era eterno, de tanto querer e o bem-estar de um para com o outro. Mas como todos nós sabemos que tudo nesta vida tem um tempo. Tudo tem um tempo, seu reinado, tempo de glória. Muitas vezes nós achamos porque nós estamos bem, muitas vezes endinheirado, muitas vezes porque estamos com bom emprego, muitas vezes porque estamos ganhando dinheiro. Tudo tem um tempo. Tem o início, tem o meio e tem o fim. E quando nós lemos a palavra e o Estatuto de Deus, o fim nós podemos até deduzir, mas o meio é o permanecer. E o permanecer é o difícil. Porque tudo que se começa, começa bem. Tudo é flores, tudo é alegria, tudo é amizade. Como aqui nós vimos uma aliança que foi feito em termos de manto. Quando você vê um rei que entregava um manto para um servo ou para uma pessoa que iria posteriormente ocupar o seu lugar, isso era sagrado dentro dos reinados. E nós vemos que os dois ali, mesmo Davi não sendo nada ainda, embora tinha sido ungido, mas Jonatas ali considerava ele uma pessoa de caráter distinta. E nós sabemos que quando nós estamos num patamar, nós achamos que somos, mas nós não somos. E tudo passa. E o reinado passou. Os inimigos vieram, é uma longa história. Nós sabemos que Saul teve muito ódio de Davi, embora fosse genro. E com o passar do tempo, esse ciúme se aumentou a ponto de se tornarem inimigos. E eu quero trazer essa história para nós hoje. Muitas vezes você teve no passado alguém que você amou demais, que você teve ao teu lado, porque você achava que no decorrer da vida, dos anos, tudo isso continuaria da mesma forma, como aqui. Aqui toda essa aliança de Jonatas e Davi dava a impressão que ia ser para sempre, mas não foi. E dentro de todo esse percurso entra uma criança que não tem culpa,
Mefibosete, 5 anos. No decorrer da guerra, a sua ama o pega nos braços e na correria ela derruba o menino e o menino fica condenado para o resto da vida. E nós lembramos um pouco dessa história, muitas vezes até na nossa situação. Quantas e quantas vezes nós estamos numa condição que estamos impedidos de fazer alguma coisa? Porque ao longo da nossa vida, trazendo a história de Jonatas, Davi e Mefibosete, nós achávamos que nós iríamos chegar, mas por alguma questão da vida, circunstâncias que nós não pedimos para acontecer. Você veio ser banido, impedido, preso, amarrado, e tantas outras palavras que nós conseguiríamos colocar aqui para que você não chegasse. Mas nesse decorrer da tua vida em que você está impedido, eu quero colocar aqui Deus, porque eu vou ler em seguida o que foi que Davi fez. Eu quero colocar Deus. Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está vendo a tua vida. Ele sabe quem te deixou, Ele sabe quem te abandonou, Ele sabe quem te prometeu, Ele sabe a vida que você tinha, Ele sabe a vida que você está tendo e a vida que você vai ter. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tudo sabe. E como manual de instrução do fabricante, a Bíblia, Ele está dizendo para nós que muitas coisas vão mudar de lugar. Muitas situações mudarão com certeza, porque há uma promessa na vida daquele que crê. Então, se você está dentro dessa condição, deixado de lado, esquecido, porque acha que você não tem capacidade, que você não vai chegar, que você não serve para nada, porque afinal de contas você não tem dinheiro, você não tem postura. Aqui no caso, Mefibosete não era rei. Então, ele foi desprezado. Na história conta que ele foi desprezado e foi levado para um local onde eu já vou falar. Agora, trazendo para nós, muitas vezes, nós nos sentimos impotentes, sem condições, porque só faz quem tem dinheiro, porque só chega quem tem investimento, e eu quero agora te constranger. Só chega quem tem promessa, só chega quem tem fé, só chega quem acredita, só chega quem tem longanimidade, só chega aquele que não mente, aquele que não engana, aquele que faz o que é certo, reto ao coração de Deus. Porque aos homens podem enganar, mas o coração de Deus ninguém engana. E voltando para a história, quando decorridos anos, Davi começou a se preocupar como que seria se houvesse um herdeiro de Saul. Porque afinal de contas, ele tinha uma aliança. E essa aliança estava escrito assim: amizade e paz que deveria estender a seus descendentes eternamente. Então era para os filhos de Davi e era para os filhos de Jonathan. E ele levantou incomodado. E ele queria saber se haveria alguém. E ele perguntando ali para um dos seus criados, ele disse que havia sim um herdeiro de Jonatas, mas que ele estava condenado. Ele estava condenado porque ele estava aleijado e ele estava numa situação deplorável, porque ele foi levado para uma terra de ninguém. Ele foi levado para Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lugar de miséria, sem pasto. É um lugar de sequidão, seco, sem alegria, porque os moradores eram doentes e muito pobres. E esse local foi o local que acharam por bem colocar, afinal de contas,
um menino de 5 anos, que era aleijado. E ali ele cresceu, ali ele constituiu família. E muitas vezes ele pode até ter pensado, poxa, se não fosse por causa de Davi, eu estaria no local aonde eu era para ser herdeiro. E aqui nós sabemos que Mefibosete nasceu para ser rei. Ele era já príncipe. Ele era filho do rei. E na morte do seu pai, ele iria reinar. E infelizmente, as adversidades da vida roubaram isso dele. Então, se nós analisarmos um pouquinho o que passou durante anos e anos e anos na cabecinha dessa criança, depois do jovem e depois do homem. Mas como tudo nesta vida, tudo tem a ida e tem a volta. A aliança não foi esquecida. Deus um dia fez Davi lembrar que havia uma aliança feita com Jonatas. E a palavra foi para os nossos descendentes. E isso calou muito alto no coração de Davi. Um homem temente a Deus. Embora teve também suas divergências, mas ele se voltou para Deus. Porque o importante é nós voltarmos para Deus. O importante é estarmos na presença de Deus. Porque nós sozinhos não fazemos nada. A palavra fala que adianta o dinheiro, a posição, a condição. Se a traça corrói, os ladrões roubam. A nossa vida é uma linha. O que é que nós vamos levar? Nada. Mas nós vamos nos apresentar na presença do Senhor. Principalmente nós, cristãos, que acreditamos nessa palavra. E nesse dia em que Davi perguntou para o seu criado, ele disse, tem um menino que foi levado há muitos anos atrás. E Davi se encarregou de pedir para Ziba, vai buscar essa criança, que não era mais criança, era um homem. Eu quero que ele venha para cá. Eu quero vê-lo. Eu quero mostrar para ele que a aliança que eu fiz com o pai dele vai se cumprir na vida dele hoje. E mesmo esse servo contestando, mas ele é uma pessoa aleijada, é uma pessoa que não combina. Quantas vezes chegaram para você e disseram que você não combina para estar numa posição em que Deus estabeleceu para você algo que é o mérito das pessoas? Elas não querem. E como elas não querem, você não serve. Era o caso aqui desse homem, hoje já homem, na história já um homem. E Davi disse para o seu servo, vá até ele, e traga todos os seus. E assim ele o fez. E quando Mefibosete chegou na presença de Davi, ele se prostrou e disse, o que o Senhor quer com esse cão morto? E Davi não olhou para ele como um cão morto, porque era deficiente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos num momento de reflexão, no momento em que você tem que lançar fora tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que está aí armazenado. Quantas e quantas vezes olharam para você e acharam que você era um cão morto, que você não serve para nada, que você está meramente vivendo, não sabemos por quê. Quantas palavras duras você recebeu ao longo da sua vida. Mas eu tenho para você uma palavra profética nesta noite. Uma palavra que vai mudar a tua situação, a tua vida, a tua condição. Porque os dias correm. O que nós fizemos ontem, hoje, não serve mais. Foi ontem.
E o que Deus está fazendo hoje é para agora, é nesse momento nós colocarmos em prática. E aonde este vídeo passar, esta prática vai ter solução para a tua vida. Vai trazer resolução, não solução, resolução. Vai trazer para você uma condição de você estar mudando o seu pensamento, porque você tem valor. E Davi disse para ele que ele queria restituir tudo. Tudo. E tudo é tudo, nada é nada. Tudo. O castelo, o reino do avô, a condição do pai. Ele em momento nenhum, se você ler todo o capítulo, que eu não vou me estender porque é longo, ele não perguntou se ele ia ter condições. Ele falou, eu vou te restituir tudo. Só que nós temos uma condição. Eu vou te restituir os bens, o dinheiro, para você e a sua família. Mas a partir de agora, eu não aceito um não teu. Porque a partir de agora, você sentará na minha mesa e comerá comigo todos os dias da tua vida. Agora vamos voltar lá? Aliança de Jonatas e Davi. Fizeram um convênio de amizade, de paz, que haveria de se estender entre os descendentes de Jonatas e Davi. Essa aliança é o eixo. A palavra nos diz que o bom acordo entre duas pessoas movimenta a sua vida. E Davi fez isso com Mefibosete. Ele não indagou se ele estava aleijado, se ele estava precisando. Davi não perguntou, Davi não quis em nenhum momento agregar um pouco mais de sofrimento para Mefibosete. Ele quis trazer tranquilidade, quis trazer para ele felicidade. E ele falou, a partir de hoje, você será o meu companheiro na minha mesa e fará parte de tudo aquilo em que eu tenho, porque você sentará na mesa da aliança. E eu vou te dizer algo sobre mesa. Só senta na tua mesa quem tem aliança com você. Só senta na tua mesa quem verdadeiramente tem amor por você. Só senta na tua mesa não aquele que te aponta o que aconteceu, por que aconteceu, por que você está, por que você deixa de estar. Só senta na tua mesa aquele que verdadeiramente acredita que você é capaz. E naquele momento em que praticamente acredito que trocar as vestes dele e todos os seus familiares, que ele tinha bastante filhos, ele disse que eles estavam sendo ali bem-vindos. E eu quero te fazer uma comparação. Numa mesa, sentados 2 homens, ninguém vai poder identificar quem é manco e quem não é. Porque numa mesa, quando você está sentado, as pessoas são iguais. E o Senhor está falando conosco nesta noite. Eu quero fazer sentar na minha mesa, na mesa de Deus, aqueles que têm acreditado nas promessas, aqueles que receberam um dia uma promessa, todos aqueles que acreditam que eu sou Deus, todos aqueles que acreditam que eu sou o Senhor. A terra de ninguém ficou para trás, Ludebar, lugar de miséria, ficou para trás. Talvez o tempo que você passou até hoje, de altos e baixos, nós sabemos que as lutas fazem parte, os desafios já fala desafios, são para nós que temos a coragem de levantarmos, trabalharmos, vencermos e voltarmos para casa. Mas eu estou falando daquelas lutas escondidas, daquelas lutas onde muitas vezes você fica refletindo, por que não deu certo, por que não aconteceu comigo, por que acontece com a pessoa lá, com a pessoa cá, por que muitas vezes o meu ministério não flui, por que eu não tenho
essa clareza, porque essa briga interior dentro de mim, porque eu sou inimigo de mim mesmo. Por quê? E os porquê, e os porquê, e os anos vão passando. E aí você se vê em Ludebar, lugar onde não tem nada. Porque onde não tem esperança, não tem alegria. Ali era um lugar de miséria. Onde não tem Espírito de Deus, a miséria. Onde o Espírito de Deus não paira, na casa que não paira, há sequidão, miséria, tristeza, dissensão. Nada flui, nada tem prazer. E o Senhor está dizendo, até quando? Até quando? Eis que eu tenho preparado uma mesa para você. Nós sabemos que a história terminou linda, porque a palavra fala que todos os dias Mefibosete sentava para tomar as refeições com o rei Davi. Então, houve, harmonia entre as duas pessoas, que lá atrás, mesmo havendo divergências entre Saul e Davi, Davi respeitou a aliança que fez com Jonatas. Então, eu quero te dizer nesta noite, Deus permanece com a promessa e aliança de pé com você. Ele continua falando, vem, senta comigo, vem, fala para mim o que você quer, o que você precisa, qual é a sua necessidade hoje, o que você, por mais que você tenha tentado e não conseguiu, vem para mim, lança em mim. Pega o teu medo, lança em mim, e você verá que eu te farei projetar, eu te farei ter a coragem. Seja forte e corajoso. Isso foi com Josué, foi com Gideão, foi com José, foi com Daniel. E é conosco nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos fazer algo, e este algo não é por dinheiro. É algo que nos desafia além de todas as nossas posses. É querer estar em paz. E essa condição de estar em paz não se compra. É intimidade, é relacionamento. E eu venho nesta noite profetizar na tua vida um novo relacionamento com Deus. Todas as situações desastrosas que você passou, te preparou para esse momento agora, para essa condição agora, de você levantar, respirar fundo e dizer que você crê num Deus que tudo pode, que você, nesse momento, pode fazer e que você também merece as bênçãos do Senhor. Quando você se desarma, eu sempre falo, que nós muitas vezes chegamos na presença de Deus armado, porque eu quero, porque o Senhor não viu, o Senhor não está vendo, olha o que aconteceu, por que que teve que ser dessa forma? E nós chegamos armados. Quando nós chegamos armados, Deus se silencia, ele não fala nada, ele não move nada. Mas quando você chega, se prostra, coloca o teu rosto em terra e diz, meu Pai, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu te peço perdão. Eu errei sim. Mas eu quero renovar essa aliança. Eu quero que as promessas que me foi feita, porque eu tenho certeza que não tem uma pessoa nessa terra que não tenha recebido uma promessa de Deus. O dom da dádiva de Deus, que é a vida nossa, é uma dádiva. Esse é um dom que Ele nos deu. Estarmos vivos. É agradecimento, já começa por aí. Então vamos começar do princípio, que o Senhor nos chamou desde o começo. Ele conhece o teu sentimento, Ele sabe das suas mazelas, Ele sabe das suas frustrações. Mas tudo que Ele quer nesta noite é te ouvir. Tudo que Ele quer neste momento é fazer parte da tua história. A história aqui teve os componentes aqui. O servo de Davi, que se tornou servo
de Mefibosete. Davi, que lembrou um dia, lá orando, analisando, ele falou, será que tem algum herdeiro? Porque algo clama em mim, uma aliança que eu fiz com Jonatas. E o Senhor está dizendo, eu fiz uma aliança com você. Eu entreguei meu filho na cruz para que você hoje pudesse falar comigo. O véu se rasgou e hoje você tem acesso direto comigo. E o que te impede? Então, quando você se prostra, quando você chora, quando você clama, quando você conversa, quando você se desmancha, você não começa a colocar isso, aquilo, ou porquê. Não, mas você fala, Senhor, eis-me aqui. Você vai ver que toda essa situação de Lodebar vai acabar na tua vida. Vai deixar de existir na tua vida. E você vai começar a olhar um céu mais limpo. Você vai se agraciar com as pequenas coisas. Você vai dar valor àqueles que estão à sua mesa, que são aqueles que realmente merecem estar com você. Talvez até aquele que tentou te ajudar e você desprezou, porque ele não estava vindo de encontro com aquilo que você queria ouvir. E nem sempre o que Deus fala é o que nós queremos ouvir, porque Ele repreende quem Ele ama. Por Ele ser o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo nesta noite, eu tenho uma mesa preparada para você. E eu quero que você sente comigo. E quando você vier para esta mesa, as tuas deformidades, os teus defeitos deixarão de existir. Quando você clamar a mim, eu te farei uma nova criatura, uma nova pessoa. E você verá que tudo aquilo que te afligiu um dia ficou para trás, porque eu te perdoo de todas as coisas e faço você uma pessoa nova. Creia, você meu amigo, meu irmão, você minha amiga. E aonde esse vídeo passar, acredite, Deus está trazendo no dia de hoje um marco para todo aquele que quer mudança de vida. E quando nós sentamos à mesa, não tem coisa melhor. Quando nós reunimos a nossa família, a alegria de dividir o pão, a alegria de conversarmos, a alegria de olharmos nos olhos e a transparência da felicidade, a plenitude do Espírito, essa paz que paira, o Senhor traz, é maravilhoso. Não tem dinheiro que compre, não tem posição. Por mais alto que seja o nível da posição de uma pessoa, não pode comprar essa plenitude que o Espírito Santo de Deus está trazendo nesta noite. E Ele vai resgatar a tua vida. E vai deixar lá atrás tudo aquilo que um dia pessoas pensaram a teu respeito, que te viram você passar, sofrer, porque um tempo novo começa hoje. Eu tenho certeza que você está recebendo esta palavra aí. E se você puder, fale aí agora, eu creio nesse Deus. Eu creio, eu posso e eu mereço. Então pare de falar, pare de se lamentar. Fale menos de você, fale menos dos outros, fale mais de Deus. Porque nesta noite nós estamos com a mesa preparada para todos nós sentarmos, deixarmos as roupas velhas para trás e Deus colocará sobre nós, sabe, uma vestimenta maravilhosa para nós sentarmos na mesa com Ele. E essa vestimenta eu trago, que é o seu emocional, é a sua alma, é o seu caráter, é a sua mente, é a sua vontade. E tudo isso vai completar para que você seja uma pessoa que você nunca foi. Que a partir de hoje, se você aceitar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração desde as primeiras horas desta manhã, e Ele falava, profetiza, filha, fale para as pessoas, Lodebar nunca mais. Que a miséria seja tirada, a tristeza, a enfermidade, as dissensões, e que o Espírito de Deus possa adentrar a sua casa, a sua vida, e que você seja mais do que vencedor. Eu quero encerrar esse momento de reflexão, um momento que Deus nos separa todos os domingos. Nós estamos aqui
E se você puder entrar no YouTube, entre lá, deixe seu like para mim, para que este material seja, sabe, reconhecido pelo YouTube. Se inscreva no canal. Nós estamos todas as quartas e todos os domingos trazendo este momento de reflexão, um momento que nós esperamos ter, sabe, esse encontro com Ele. E eu fico feliz em ser a responsável para levar esse encontro entre você e o Senhor que te espera. Não se esqueça, a mesa está pronta, Ele te aguarda. Eu quero orar, quero abençoar tua casa, tua vida e todos aqueles que fazem parte do teu convívio. Senhor, eu entrego cada vida, entrego essa live. Tenho certeza que o Senhor está falando em cada coração, que o Senhor possa completar a obra. A mesa está pronta, o Senhor nos espera, que possamos nos assentar e que tudo aqueles defeitos que nós tínhamos, Pai, possamos deixar de lado, porque o Senhor fará tudo novo, de uma forma extraordinária. E que cada vida, cada pessoa, por mais que ela esteja em dificuldade, ela possa entender que a partir de hoje, o Senhor quer que ela viva uma vida nova. Para que todo o tempo, Senhor, restante de vida, ela possa completar tudo aquilo que um dia ela planejou e que o Senhor profetizou na vida dela. Mesmo sem ela saber, que ela te encontre, Senhor, em meio às orações, em se prostrar, em pedir ajuda, Pai, que ela possa te encontrar. Amado Espírito Santo, alcance cada vida, trazendo esta presença, essa plenitude, que somente quem tem esta plenitude pode chegar mais perto do Senhor. Que tudo isso venha se concluir, Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Em o nome dele eu te agradeço. Que você seja abençoado, abençoada, que a tua casa seja próspera a partir de hoje, em que tudo que você for colocar a mão seja próspero, todas as ideias que você for ter, elas possam ser ideias produtivas, não mais negativas, e que você volte a sonhar. É o desejo do meu coração. Que o Senhor te abençoe no restante desta noite. Shalom Adonai.